Olá, sejam bem-vindos a mais um Plantão Cast, o podcast da Facena RN Mossoró. Hoje nós temos muitas novidades por aqui. Começando por um novo apresentador, né? O professor Lucas Everton está aqui conosco primeiramente, né? Começando por mim, Joelma, que vocês já conhecem. E agora o professor Lucas Everton veio aqui somar junto com a gente no nosso bate-papo. Seja bem-vindo, Lucas, prazer tê-lo aqui. Muito obrigada, é um prazer também estar com vocês, poder contribuir com esse momento muito rico, né, Joelma? E aproveitando já, pegando o gancho para apresentar a nossa convidada de hoje, ela que é uma pessoa muito especial aqui na instituição, Lígia Fernanda, enfermeira da CESAP, com atuação em urgência e emergência, saúde mental e saúde da mulher, além de mestrado, saúde e sociedade, e também é professora e coordenadora do curso de enfermagem. Ufa! Esqueci de alguma coisa? Acho que não, hein? Não. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação poder contribuir, né? E estar aqui nessa pauta sobre saúde dentro né, do nosso município aqui de Mossoró, que ao longo do tempo vamos expandindo, né, sobre essa temática tão pertinente. E hoje, né, para situar aí o nosso público, nós justamente iremos falar sobre esse panorama geral da saúde dentro do nosso município e região, né? Porque não tem como falar de Mossoró sem abarcar as muitas cidades que Mossoró também atende. E a professora Lígia, a enfermeira Lígia, foi chamada justamente por isso, né? Ela que está na assistência já há um bom tempo, vivendo ali diretamente o serviço de saúde dentro de Mossoró, e nada mais do que justo, né, do que chamar alguém com experiência para isso. E aí, Lígia, eu começo abrindo aqui para você nos trazer esse panorama geral de como está a saúde dentro de Mossoró hoje, com relação a tanto entrada desse paciente, referência e contra-referência, profissionais atendendo lá no serviço, né, as filas aí, tanto urgência como emergência, né, você tanto trabalhou em UPA, né, agora é enfermeira da CESAP, né, foi aprovada aí no concurso. Então, vamos começar entendendo um pouco desse panorama geral. Em um panorama geral, né, da saúde da nossa Mossoró, nós tivemos, sim, muitos avanços, principalmente com a chegada desse novo hospital municipal, que veio para desafogar muito da atenção secundária, né, que tem aí as especialidades e a questão dos exames também. Mas ainda precisamos melhorar. E estamos no caminho certo, mas ainda precisamos melhorar, principalmente, e fortalecer a atenção primária à saúde. Hoje nós temos uma atenção à primária à saúde muito frágil, principalmente pelos horários de funcionamento, porque nós temos horários de funcionamento restritos, que acabam muitas vezes excluindo algumas figuras de dentro dessa atenção, como a figura do trabalhador, né, que trabalha ali, e não só o trabalhador que tem direito a um atestado, mas o trabalhador autônomo, que muitas vezes, se ele não participar, né, daquela atividade laboral, ele não tem ali o seu ganha-pão. Então, a gente tem muito a avançar ainda dentro da atenção primária à saúde. A gente está numa perspectiva no movimento da gestão municipal de aberturas de UBSs em tempos especiais, vamos dizer assim, nessa tentativa de abarcar isso, né, Lígia? Você poderia falar um pouco para a gente como é que está isso? Sim, em algumas unidades básicas de saúde a gente já tem um horário diferenciado, mas na maioria delas a gente ainda esbarra, né, nesse sentido de funcionamento. Então, a gente ainda tem uma atenção primária que carece de melhorias nesse sentido. E é muito importante também, né, Lucas, atualmente também, enquanto professor, está atuando lá na atenção primária, né, a gente levantar a questão da própria população também. Tem uma dificuldade de entender essa divisão de níveis de atenção, de porta de entrada, né, de demandas, de procura. Isso. Bom, eu queria justamente abrir essa pergunta também falando justamente da importância e do entendimento. A gente sabe que é importante que os profissionais eles entendam como funcionam os mecanismos, mas a população ela também precisa entender como os mecanismos eles funcionam, a regulação, o OBS como porta de entrada, o principal, ou majoritariamente a mais recomendada ser a porta de entrada. Eu queria saber como que funciona esse processo de entendimento das redes de atenção, como que as pessoas conseguem compreender também. O nosso usuário, ele tende, né, o usuário do Sistema Único de Saúde, ele tende a confundir,
né? Ele não entende que a nossa porta de entrada é sempre a prevenção através da unidade básica de saúde. Justamente por conta de várias barreiras de acesso que esse nosso usuário ele tem, né? E muitas vezes a vinculação de o que e onde procurar e quais sintomas que eu estou tendo e qual a situação de saúde que eu desejo resolver para entender qual serviço eu posso buscar. Então, não é culpabilizando a nossa população, sim, mas é mais para que eles possam entender onde e quando buscar cada serviço. Então, o que é que acontece? Como enfermeira da UPA, eu já atendi, né, pessoas em estado precisando de uma intubação, que é algo mais grave, e outras pessoas que necessitavam, por exemplo, de realizar a administração de um anticoncepcional, que é algo que é programado e que está dentro, né, da atenção primária à saúde. Então, a população ela não compreende, ela sim, procura o que é mais fácil, aquele serviço onde eu sei que eu não vou ser barrado, que eu vou ser atendido ali prontamente, como as unidades de pronto atendimento, né? Então, isso acontece bastante porque a população ela não tem esse costume de compreender aonde ela deve procurar. E você levantou uma questão muito importante, porque de repente isso é veiculado na mídia, né, como se o serviço estivesse negando o atendimento. E na realidade não. A rede ela se organiza justamente nesse sentido. E apesar das fragilidades que a gente sabe que existe, né, há uma organização que precisa de fato ser seguida para que não haja sobrecarga. Exato. E a negativa ela é também um atendimento, isso, é um acolhimento para entender a demanda e saber direcionar, regular, cuidado para o lugar sim, mais adequado, né? E aí, você enquanto formadora, né, estamos nesse processo também de levar pessoas ao mercado de trabalho, e esse processo, você consegue, de fato, trazer essa realidade do interior, né? Ou ainda existe alguma formação voltada para capitais específicas? Como que é esse processo de formação específica para o município? O município de Mossoró, ele está em constante expansão, né? Nós temos aqui diversas faculdades e entidades formadoras, né? Antigamente, na minha época, quando eu me formei, que não faz muito tempo... A gente começa a falar da minha época. Mas... nós vivíamos, por exemplo, uma carência gigantesca de especialistas. Ainda sim, vivemos, sim. Por exemplo, eu estou à espera de uma consulta com um neurologista, só tem vaga daqui a 1 mês e meio. Sim. E é algo que a gente realmente precisa. Mas essa questão dos especialistas, ela já tem chegado bastante a Mossoró, tem se expandido, mas ainda não é o suficiente. Não supre a demanda, não supre a demanda. Então, a gente precisa também ter mecanismos com mais, assim como a rede formadora, né? Em graduação, por exemplo, da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, né? Da psicologia, a gente teve uma expansão, nós precisamos também expandir as nossas residências médicas e também residências de formação nas outras áreas da saúde, para que a gente tenha, de fato, especialistas, né? Pessoas que tenham a capacidade de gerir essa demanda de saúde da atenção secundária. E é importante pensar que existem realidades paralelas que se comunicam e atingem diretamente a população. Por exemplo, não tem como eu pensar em oportunidades iguais para o usuário, deveria ser, né? Para o usuário do SUS, para quem tem condição de ter um plano de saúde e, para além, quem tem condições de estar pagando esses especialistas de forma particular, né? E aí, quando a gente pensa em panorama geral da saúde, a gente pensa majoritariamente na população que é usuária 100% do SUS, que é usuário do SUS todos nós somos, né? E aí paramos e pensamos, há uma deficiência de especialista e desses especialistas ainda tem aquela parcela da população que usa pelo plano e particular, e aquela parcela que não tem condições desse acesso, né, por meio disso. Aí, como é que fica essa cobertura, né? Você consegue ter essa visão desse panorama dessa população que não tem essas regalias, né? Vamos sim, dizer assim, né? Porque hoje em dia chega até a ser uma regalia, né? Você ter essa condição esse diante acesso de todo o cenário, né, que a gente tem socioeconômico da nossa cidade, do nosso país como um todo. É um desafio gigantesco. Fazer
isso avançar, né? Porque quando eu esbarro na questão do especialista, e aí nós temos alguns programas, né, de incentivo do governo federal que estão começando a funcionar e entender que esse é um grande gargalo dentro da nossa assistência à saúde, a gente tem, né, a carreta do Mais Especialistas que esteve recentemente aqui em Mossoró, mas que, de fato, ainda não supre a demanda represada, né? Assim como o hospital municipal, que ele poderia estar desenvolvendo, além da atenção secundária, mas também a atenção terciária, que a gente não visualiza isso, né, de forma efetiva. Acreditamos que num futuro bem próximo isso possa acontecer, mas nesse momento a gente não tem uma rede organizada dentro da atenção terciária dentro do hospital municipal. A gente falou sobre, você tocou nesse ponto dos médicos especialistas. Eu sei que um dos programas do governo, ele está trazendo os especialistas para a teleconsulta dentro da UBS. Fica um médico especialista dentro do postinho com o paciente e o médico especialista, ele fica de lá atendendo para ter esse acompanhamento. E aí, eu acho que, penso eu, né, que essa seja uma projeção para daqui para frente. Cada vez mais a gente está utilizando a tecnologia ao nosso favor. Como você enxerga, né, essa possibilidade da tecnologia ao favor das pessoas? A telemedicina, ela já é uma realidade, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto também nas UPAs, né? Hoje, você chega com uma dor precordial, né, uma dor no peito, você consegue fazer um eletrocardiograma, e esse eletrocardiograma ser transmitido, por exemplo, para um cardiologista que esteja lá em Minas Gerais, e ele analisa bacana. E lauda esse eletro. Então, a telemedicina, ela já é uma realidade dentro do SUS e também dentro, né, dos planos de saúde como um todo, né? A gente já vive a teleconsulta como algo que está se expandindo bastante dentro, né, dos planos de saúde privados, que poderia também vir para o nosso Sistema Único de Saúde, que faria essa ampliação de acesso da nossa população, né? Apesar de Mossoró ser eu acho que é mais uma capital mascarada, porque nós temos aqui um avanço tecnológico da nossa cidade muito grande, que merece cada vez mais ampliar esse espaço, para que a gente possa ter uma saúde de qualidade, uma saúde que atenda o nosso usuário do SUS, né, em toda a sua totalidade, né, para fazer esse princípio doutrinário da integralidade ser real. E aí, puxando o gancho do professor Lucas e também a sua fala sobre a questão da necessidade da população ter esse conhecimento, né, saber entender esse acesso, eu gostaria também de falar sobre essa questão de teleconsulta, que é uma realidade que, ao meu ver, né, na minha experiência, se fortaleceu muito na pandemia, porém, eu ainda percebo, principalmente de parte da população, uma certa resistência, né, como se aquilo não funcionasse, não desse certo, né, a necessidade de estar junto ao profissional, né, de ter aquele contato pessoal. Porém, por outro lado, a gente vê a teleconsulta como um escape, né, de você não conseguir ter aquele especialista na cidade, principalmente se a gente pensar aqui no nosso contexto de interior, mas conseguir trazê-lo. Inclusive, grandes cirurgias hoje já conseguem ser realizadas, né, por meio aí da tecnologia e dessas teletransmissões também. E aí eu queria conversar um pouco, abrir o diálogo sobre a questão da nossa formação profissional e nossa corresponsabilização em levar esse conhecimento à população, porque a gente sente também a resistência dos próprios profissionais em aderir, né, a esse tipo de manejo de paciente. A nossa realidade hoje, ela já é pautada dentro da telemedicina e já se torna também um ponto de apoio, tanto diagnóstico, quanto também uma alternativa para desafogar toda essa rede de atenção à saúde, né? Então, a própria conjuntura da telemedicina, ela permite você estar, né, não só a telemedicina, mas também com todo o aparato, né? A gente tende a crescer para outras especialidades. Sim. Então, nós temos aí uma alternativa para suprir essa demanda que temos de especialistas dentro da nossa rede de atenção à saúde. E são estratégias que são extremamente eficazes para desafogar, né, essa nossa rede e dar um andamento para que a gente possa ter
toda essa atenção integral à saúde do nosso usuário. E aí entra já em uma outra questão. A gente sabe que a UBS, na verdade, a atenção primária, ela é a porta de entrada. Por ser porta de entrada também, a maioria dos casos, passando por ela, seriam resolvidos. Você tem a experiência da atenção primária e tem a experiência também na UPA, no contexto regional. Você consegue visualizar essa resolubilidade ou não? A gente consegue visualizar essa resolubilidade, porém, ela ainda carece de uma ampliação, principalmente no que tange à atenção primária à saúde, né? Por mais que a gente tenha aí um avanço em todos os sentidos, né, com a implantação do nosso próprio SUS, que não é um sistema de saúde antigo, a gente tem um sistema aí que vai completar 38 anos ainda, legalmente isso, ainda com 36, né, de 1990, sim, mas que ele vem caminhando muito bem, através da estratégia de saúde da família, mas que merece cada vez mais se expandir, né? Então, nós temos vários gargalos dentro da nossa conjuntura hoje, né? Um deles é não só o horário de funcionamento, mas também chegar até a população que não consegue chegar até a unidade básica de saúde, né? Então, tem várias barreiras de acesso que a estratégia de saúde da família ela precisa transpor. Então, não só isso, mas também os agentes comunitários de saúde, né, para estarem dentro dessa comunidade como um todo, né, fazendo esse trabalho de ser os olhos, os braços e as pernas da própria estratégia de saúde da família. Perfeito. A gente visualiza que a saúde ela não é estática, né? Os processos de saúde eles mudam, a forma como a população entende a saúde ela muda também. E aí o que você percebeu de avanço? A gente tem um SUS que é novo, né? Eu brinco dizendo que é um jovem senhor ainda. E aí muitas coisas melhoraram bastante, isso é nítido de se ver. Mas eu queria que você, assim, trouxesse pra gente esse aparato dessa evolução, o que você enxerga que teve de melhora, sobretudo de forma nacional, mas também, já que a pauta também é um município, a gente fala do município de Mossoró. A melhora foi significativa, né? Enquanto a gente tinha ali um sistema de saúde que era pago, né? Hoje nós temos um sistema de saúde que, pelo arcabouço legal, ele é para funcionar de forma plena. Infelizmente, a gente sabe que ainda está ali embargado por várias situações de gestão, né, que precisam ser melhoradas, né, a gestão da saúde como um todo, a gestão do próprio Brasil, a nível de estado e até de município, e que precisa melhorar para atender quem mais precisa do SUS, né, que é a população. Por exemplo, né, a fisioterapia, a gente não tem uma fisioterapia que atua, por exemplo, no âmbito domiciliar, no âmbito da atenção primária à saúde, a gente não ter esses especialistas, né, multiprofissionais dentro da atenção primária à saúde, isso é um gargalo muito grande, porque a gente tem população que necessita desse serviço e nós não ofertamos ainda. A gente ainda tem o profissional enfermeiro, tem o cirurgião dentista, temos a figura do médico, mas ainda carece a população de ter, né, obrigatoriamente dentro da equipe de saúde da família, outras especialidades. É o que eu digo muito aos alunos, nossa profissão ainda é para privilegiados, né? Poucas pessoas têm acesso. E aí a gente percebe muito quando chega nos serviços, por meio dos estágios, as filas gigantescas, né? A gente tá lá na UBS e aí tem todo um território para cobrir, estamos falando de um território dentro do município de Mossoró, a quantidade de pessoas que precisam, que estão em casa restritas ao leito, sem acesso, precisando de atendimento, e a gente não consegue abarcar nem 0,5% dessa população, né? E aí, assim, há necessidade, a gente sabe que há toda uma questão orçamentária em torno, né? Porém, a gente entra justamente também na questão de gestão, né? Da necessidade também de termos na gestão pessoas que de fato sejam também especializadas para entender, né, para compreender quais são as necessidades da população e quem precisa estar lá,
né? Porque isso daria até outro podcast, né? A gente falar, você puxou a fisioterapia, eu fiquei aqui com várias janelas abertas sobre pensar de conscientizar a população qual é o papel do fisioterapeuta lá, conscientizar a própria gestão das unidades básicas de saúde, que nós não estamos lá para montar clínica e por aí vai, né? Então, desde o processo formativo, né, passando, e aí isso vem esbarrando, né, porque o processo formativo não anda, quem vai para a gestão acaba não entendendo muito bem o processo, que espelha na população, e no final das contas a gente fica com essas lacunas, né, com relação até essas especializações. E são lacunas que levam muitas vidas. Isso. Né? Nós sabemos que não só levam muitas vidas, como o índice de mortalidade aumenta, mas também o índice de morbidade. Isso. Porque quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que passa, meu pai passou recentemente, né, por um acidente isquêmico transitório, a gente tem toda uma reabilitação aí, né? Apesar de termos linhas de cuidado, né? As linhas de cuidado que são privilegiadas pelo Ministério da Saúde, elas carecem de muita melhora. Imagina as que não são, né? Imagina as que não são. Porque, por exemplo, o papel do fisioterapeuta, o papel do nutricionista, o papel do psicólogo, ele se torna cada vez mais relevante. Quando a gente não paga a conta da prevenção e da promoção à saúde, a gente paga a conta do tratamento e da reabilitação, que é muito mais onerosa para os cofres públicos. Sim, muito bem colocado. E aí, falando sobre todas essas questões, queria puxar a questão da saúde mental, né, Lucas? Que eu acho que é uma especialidade aí que a gente está muito em alta e eu acho que entra em todas as outras especialidades, né? Como é que está essa realidade? Você consegue trazer para a gente essa realidade? Toquei no calo, né? Tocou no calo. Trazer essa realidade de Mossoró com relação a essa questão de saúde mental. Esse é o nosso principal calo hoje, na atualidade, dentro da conjuntura. A rede de atenção psicossocial de Mossoró, ela é caótica. Diferente das outras, né, que são organizadas de uma forma mais abrangente, a rede de atenção psicossocial, ela está organizada de uma forma que ela não traz resolução dos problemas, das necessidades de saúde de uma população como um todo, né? Hoje, por exemplo, falo enquanto plantonista que fui da UPA como referência em saúde mental, né? Então, nós temos uma unidade de pronto atendimento que não tem a menor condição de receber pacientes em surto, certo? Então, o paciente ele fica ali num isolamento que não é um isolamento, né? Nós temos ali apenas 2 leitos que não tem banheiro, não contam com banheiro. O paciente ele fica lá muitas vezes exposto e junto com outros pacientes que não são pacientes de saúde mental. Nós tivemos a modificação, né, do espaço de onde onde funcionava o antigo Hospital Psiquiátrico São Camilo e o novo Hospital Milton Marques, né, que sofreu uma grande reforma, mas que não tem condição ambiental de receber o quantitativo de pessoas, não tem espaço, literalmente, além de questões de recursos humanos que foi basicamente e totalmente trocada, de pessoas que estavam lá há mais de 20, 30 anos trabalhando ali, né, com a saúde mental e que acaba você criando muitos vínculos com quem está lá. Sim. E foi totalmente substituída. Então, a parte que carece de mais ampliação dentro da saúde de Mossoró é a saúde mental. Infelizmente, a gente vive um cenário caótico. Essa é uma realidade nacional, porque eu percebo que a gente vive também uma epidemia silenciosa de sofrimento mental, né? Então, essa realidade nacional é nacional ou local? Essa realidade é uma realidade nacional, né? E a realidade local, ela também denota isso de todo um território, né? Tanto que está vindo incentivos, mas esses incentivos, eles não são suficientes para suprir essa demanda represada. Ao começar pela própria escola, digamos assim, como a gente já tocou anteriormente, né? Que quando a gente não paga a conta da prevenção e da promoção, a gente paga a conta do tratamento, que é muito maior.
E aí já existem alguns mecanismos de lei que eles trazem o profissional, por exemplo, psicólogo, dentro da escola, e nós não visualizamos isso na prática. Sim. Pelo menos não no município de Mossoró, nós não temos isso na prática. As particulares a gente ainda encontra, né, ali, mas Isso. mesmo assim eu percebo enquanto mãe, né, que ainda a escola tem pela exigência, mas não consegue entender e dar espaço para esse profissional dentro do ambiente escolar. Às vezes é mais normativo. Só Pela porque normativa precisa. tem que ter e tem, né? E a neurodivergência é uma realidade. Nossa. Certo? Que inclusive está chegando no ensino superior, e esses profissionais que também estão inseridos no âmbito da saúde irão chegar no serviço. Exatamente. Né? E a gente vai precisar de alguma forma gerar esse processo, inclusive, que na verdade já precisa estar acontecendo, e que é um desafio muito grande. Né? É um desafio muito grande, porque nós não temos uma conjuntura que corrobore Sim. com isso. Então, hoje nós não temos uma conjuntura pensada para a promoção da saúde mental. A gente sempre trata. Nós nunca conseguimos prevenir e nem promover saúde mental. Porque, como eu já falei anteriormente, né, esses profissionais, muitas vezes, eles são negligenciados dentro da base, né? Se a base, que é para resolver, de acordo com os autores, 80% dos problemas de saúde de uma população é para ser resolvida na atenção primária à saúde, quando eu atesto que não é preciso ter um fisioterapeuta, um psicólogo, um profissional de saúde mental, eu não consigo resolver. E aí eu pago a conta do tratamento, que ela é muito, muito onerosa. Sim. Aí o que é que a gente vê, né? Atenção secundária e terciária sobrecarregadas, né? Não dão conta, grandes filas de espera. E é isto. O usuário em casa assim, espera no serviço. Eu visualizo que isso é fruto justamente de algo histórico ainda. Sim. Sabe? A saúde ela ainda é naquele modelo hospitalocêntrico. Isso. Então tem que ir para o hospital, tem que ser atendido e receber tal esse é o padrão. Algo que foge disso, né? Eu vou para lá, alguém vai me orientar, vai conversar, não resolveu nada. Né? Não foi resolutivo. É só conversa. Então, a gente observa que isso também ainda é algo histórico, né? São resquícios de algo que a gente está combatendo e está visualizando que aos poucos a gente tem conseguido modificar. Sim. E na nossa sociedade, infelizmente, nós vivemos, né, uma situação, por exemplo, de saúde mental negligenciada desde muito, muito tempo, né? E tudo que foge do normal, do normativo, a sociedade tende a isolar, a esconder, a fazer a própria higiene social, né? E aí essa conta, ela chega em algum momento, né? Nós vivemos, por exemplo, o Holocausto brasileiro, né? Lá em Barbacena, em Minas Gerais, nós vivemos uma das maiores matanças dentro da saúde mental, né? Pessoas que foram mortas e enterradas, que até hoje ninguém sabe o nome, né? Então, o paciente de saúde mental, ele é muito estigmatizado. Nós mesmos, quando procuramos, eu estou fazendo terapia, hoje em dia já está mais, como é que eu posso dizer, normalizado, né? Mas, antigamente, você, para fazer uma terapia, você tinha que esconder da sua própria família, dos seus alunos, muitas vezes, né? Quando você é professor, do seu trabalho, porque isso gera um estigma. Poxa, tá com algum parafuso ali solto, né? Enfim, né? E aí, já partindo para o processo aí de finalização desse podcast, que senão a gente vai passar a manhã todinha aqui, tem assunto aqui para a gente passar horas falando. Eu queria perguntar a você, Lígia, enfermeira, né? O que é que você visualiza, né? Quais são suas perspectivas aí, olhando para esse contexto de saúde dentro da nossa cidade? Enquanto enfermeira, enquanto docente, enquanto usuária, né? Enquanto sociedade em geral também, o que é que você visualiza? O que é que você almeja? O que é que você espera aí para o nosso futuro de saúde dentro da nossa cidade? Eu almejo, né, uma rede de atenção à saúde que ela possa, não só a rede de atenção à saúde, mas a rede de atenção psicossocial também mais organizada, em que possa atender esse paciente, né, em um fluxo mais direcionado,
onde a gente possa ali trabalhar a promoção e a prevenção dentro da atenção primária, que a gente possa ter também o mecanismo de contrarreferência, porque muitas vezes a gente leva esse paciente, por exemplo, para o psicólogo ou para algum outro profissional, né, especialista, e a gente não tem um retorno dentro da atenção primária da saúde, na prática, né? A integralidade na prática e o funcionamento desses serviços. A gente já tem aí uma reestruturação, reformas, mas que merecem, carece de uma melhoria, de uma ampliação. O nosso hospital municipal, né, que para atender a atenção terciária, né, a gente vê na mídia muita coisa falando sobre isso, mas que infelizmente na prática a gente não denota, a gente não consegue, por exemplo, regular um paciente para o hospital municipal, que seria algo que ia desafogar, por exemplo, né, o Tarcísio Maia, Sim. que recebe muitos pacientes, não só de Mossoró, mas de toda a região, né? Que às vezes, por falta de local, precisam ficar muitas vezes em corredores, Sim. né? Então, essa demanda que seria de Mossoró, que poderia ser atendida pelo Hospital Municipal. E eu acho que toda essa reestruturação da rede, ela favoreceria bastante a integralidade da atenção à saúde da nossa população. Muito bem, estou super satisfeita. Eu também, mas eu conversaria mais. Não, ficaria aqui a manhã inteira, né? Maravilhosa. Muito bem. E queremos convidar vocês, né, a divulgar esse podcast, a expandirem, porque existe dentro do SUS o processo de participação social. E aí não adianta também eu, Joelma, enquanto usuária, reclamar que o serviço não está andando, sentir falta de especialista e não desempenhar o meu papel social de também ir à luta, muito né? Conquistado, assim, com muito esforço. Isso, muito esforço, né? A gente tem que estar participando das conferências, né? E aí isso faz com que, de certa forma, apesar de tantos gargalos, a nossa voz social também seja ouvida, né? E essa demanda social, ela parte a partir do conhecimento. Eu acho que aqui a gente conseguiu passear bem, tanto historicamente como regionalmente, né, na nossa situação de maneira geral. Então, espalha aí esse podcast, que é notícia boa, precisa ser compartilhada, né, para que a gente possa expandir aí esse conhecimento e continuar lutando aí por o SUS que a gente precisa e merece. E merece. É isso. Agradeço, né, o espaço e a voz. Muito bem, obrigado mais uma vez pela participação e a gente se encontra então no próximo EP. Tchau, tchau. Tchau.